Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Como prometido, durante a semana, eu divulguei e falei muito desta mulher, está ela aqui, a pastora Grazi Carvalho. Para quem não conhece a pastora Grazi Carvalho, ela é casada com o pastor Maciel Carvalho, tem 6 filhos e vive da obra do Senhor, fazendo a vontade e o querer de Deus. Seja muito bem-vinda, pastora, que Deus abençoe poderosamente sua vida. É um prazer, uma alegria, uma honra ter a senhora aqui conosco, tá bom? Amém. Primeiro, irmãos, eu gostaria, assim, ela tem um testemunho poderoso da irmã dela, né? Mas antes de falar desse testemunho, eu gostaria de ouvir como foi a tua chamada para Cristo, como foi, assim, que Cristo te resgatou do lamaçal do pecado. Se a senhora puder contar um pouquinho antes. Então, quando eu vim para Jesus Cristo, eu era aquele tipo de pessoa que odiava crente, né? Todo que é crente hoje em dia odiava o crente. Batia uma pessoa na porta, tu não abria a porta de jeito nenhum, né? Ainda mais aqueles testemunhas de Jeová. Mas Deus é tão bom que Deus me colocou para trabalhar num lugar que a dona do lugar era crente. Tocava louvor de manhã, de tarde, de noite. Punha fone de ouvido, né? Eu trabalhava erguendo tecido, cortando tecido, era uma confecção. Mas nesse lugar eu fiquei 6 meses, foi só o tempo de eu me converter, né? Aí a menina que cozinhava, trabalhava na casa dela, também era da igreja. Uma da Deus e Amor, a outra da Assembleia. A senhora estava cercada de crente. Cercada de crente. Meu filho olhava para um lado, crente. Olhava para o outro, crente. Não tinha pra onde fugir. E o interessante é que quando eu comecei lá e tal, aí a menina me convidou, vai ter uma festa na minha igreja, vamos. Aí para não fazer desfeita, eu gostava muito dela, uma menina tranquila, de boa, né? Não ficava assim toda hora, ai, vamos ser crente, Igual não. aqueles crentes chatos, né? Ai. Tem muitos falar, tem crente chato. Tem crente chato. Aí vamos. Aí chegamos lá na igreja dela, 3 dias de festa, né? Aquela festa, aquele mover. Eu sempre fui na Deus e Amor com a minha mãe, mas é aquele povo mais de oração, não que a gente é contra a oração. Mas aí quando eu vi aquele mover, bateria, aquele movimento, o povo gritava, o povo cantava, aquele louvor lindo, o som, parecia que o céu se abria ali naquele lugar, né? Entrega total. Aí eu fui uma vez, aí foi 3 dias, fui 2 vezes, no 3º dia. Aí movimento tal, que tava cantando a Cláudia Câmara, uma cantora do Goiás, sabe? Aí um louvor lindo que ela cantou lá. Aí o pastor no final do culto fez aquele convite que todo pastor faz, tem alguém aqui para Jesus? E eu em pé. Aí ali eu senti tipo uma faca entrar no meu coração. Veio a primeira, aí eu, ai. Aí quando ele fez o segundo convite, veio mais forte. Aí eu tive que sentar. Falei, não. Porque cada vez que ele perguntava, a senhora sentia maior a dor. A dor no peito. Meu Deus. Aí quando eu, de novo, fez a terceira, aí eu já tava, falei, vou morrer aqui, meu Deus. Aí no final não fui, né? Que a gente é meio assim, que é tantão de gente, né? Um monte de festa, a gente fica meio assim, né? Aí no final do culto eu fui lá, falei pra ele, ô pastor, eu senti isso e isso. Ele falou assim, você já veio pra Jesus, minha filha? Você já aceitou Jesus alguma vez? Porque ele te chama. Aí ele falou assim, eu falei, não, quer aceitar Jesus? Aí eu com a minha cabeça ali, nem sabia que era Jesus. Quero. Aí ele orou por mim e foi embora, parecia que tinha saído um peso das minhas costas, né? Aí eu comecei a contar para minhas amigas, né? Porque eu era do forró, né? Gostava das coisas erradas, tudo. Aí você é louca, aceitar Jesus é coisa muito séria. Você tá pensando, você é doida. Você não sabe o que você faz, né? E tal, não sei o que. Aí, sabe, eu continuei indo para a igreja e todo mundo foi se afastando de mim, porque quando a gente vai para Cristo, o povo se afasta da gente, né, pastor? Sim, vai... assim, como a senhora falou, né? Só pegando um gancho aqui, como a senhora falou. Porque muitos não acreditam, né? Não. Fala assim, não, é brincadeira, não vai passar muito tempo ali. Mas e aí a senhora persistiu, foi persistente. E a minha ex-patroa, o nome dela é Isolina, né? Ela é que nem o senhor, assim, mais calminha, né? Tranquilo, não é... Ela falou assim, Grazi, aprende uma coisa, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tiver compromisso com Ele, ele tem compromisso com você. Então, ó, tô me arrepiando toda. Ela dizia assim, se você dizimar, Deus vai ser fiel com você na sua vida. Prosperar você na vida financeira. Mas se você não for fiel, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Verdade. Tem gente que está na igreja e serve a Deus de qualquer maneira. Né? Deus só é fiel com aquele que é fiel com Ele. E desde então eu aprendi isso. Tô até arrepiando minhas costas, aprendi isso com ela. Nunca esqueci essa palavra, faz muitos anos. Minha filha, que era um bebê,
vai fazer 16, 17 anos já, né? Então, nunca esqueci o que ela me falou. Então, foi só uma experiência. Deus me pôs ali só para me trazer para ele. Depois eu saí. E também eu acredito que essa questão da senhora estar cercada de crente, mesmo não querer ser crente ou aceitar Jesus, Deus te colocou num ambiente que foi favorável para o plano dele, né? Eu creio assim. Mas que bom, que bênção. Mas me fala assim melhor. A senhora falou sobre fidelidade, né? Uhum. E também, pelo que eu percebi, a senhora falou assim sobre um voto. E o tema do nosso podcast é sobre isso. Me conta como é que foi essa experiência que a senhora viveu, né? Como que foi essa questão do voto? Porque muitas pessoas, elas não acreditam, né? Ah, negócio de voto, ah, não, é charlatão, isso, aquilo, outro. Me conta como é que foi essa experiência do voto que a senhora fez com Deus que salvou a sua irmã. Como que foi isso? Bom, o voto é assim. Eu também sou pastora, né? Pela misericórdia de Deus. Mas eu sempre fui contra voto, né? A gente sempre tem aquele negócio. Sempre eu sei como é que é. Mas aí Deus prova a gente, né? Quando a minha irmã estava à beira da morte, foi uma dor muito grande, né? Porque quando tem alguém enfermo da vida da gente fica louco, né? E aí Deus, eu fui num culto na igreja lá em Hortolândia. Tô lá no culto segunda-feira, era penúltimo dia de campanha. Aí o pastor passou um voto, né? Tinha um negócio cheio de azeite, assim, que ele coloca os pedidos, né? De oração, azeite da 7 unção ali e tal. Eu falei, não vou pegar não. Penúltimo dia, já perdi o resto das campanhas, não vai ter valor, né? Aí estamos ali, a igreja esvaziou, acabou o culto, e estamos eu e meu esposo ali conversando com o pastor. Aí Jesus fala no meu ouvido, pega o voto. Eu, não, Jesus, vou pegar o voto, não. Pegue o voto. Eu falei, pastor, me dê aquele voto lá, por favor. E Jesus mandou colocar um valor, né, em cédula. Ele não falou que era para pôr trocado, cédula. Peguei o voto, fui para casa com esse voto dentro da Bíblia. Cheguei em casa, recebi a ligação da minha mãe. Minha mãe, uma médica, me ligou, falou que a partir da manhã tua irmã não passa. Né? Eu fiquei, pastor, arrasada. Nossa, mas peraí, como é que foi? No momento que a senhora pegou o voto, a sua irmã já estava no hospital? Já estava internada na UTI, já fazia dias, uns 20 Mas o que tinha dias já. acontecido com ela? Ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Ela teve infecção generalizada. Ela estava com pneumonia. E ela tem problema renal, que é aquele lúpus, né? Sim. Então, ali minha irmã estava morta, né, praticamente. Para a medicina já não tinha mais jeito, não tinha mais solução, né? Porque infecção generalizada é algo muito sério. Né? Não, ela não tinha mais jeito. Só misericórdia de Deus. Aí eu peguei esse voto, chorei nele, né? Chorei, né? Lá na minha poltroninha, tem uma poltroninha que eu gosto de ela. Todo mundo tem seu cantinho, né? Tem seu cantinho. Aí eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. Eu pus lá assim mesmo o dinheiro, porque a gente tem que ter fé, né? Sim. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, né? Você tem que ter fé, não adianta. Se você ouviu Deus falar com você, beleza, aí tá bom. Pus lá, aí passou uma semana se passou. Aí na segunda-feira ia ter de novo, aí eu não podia ir porque eu tinha compromisso, mas no domingo era Santa Ceia. Eu fui, coloquei o voto, falei, Deus, tá aí. Aí passou-se domingo, segunda, terça, na quarta-feira minha irmã saiu da UTI. Quarta-feira. 3 dias depois, né, praticamente, que eu entreguei o voto, porque domingo já não conta, né, já tava à noite. Então, 3 dias depois, o Senhor, aí me ligaram dizendo, a tua irmã saiu da UTI. Aí eu não acreditei não, caí em lágrimas, falei, Jesus, o Senhor é bom demais. E ela, nossa, não tinha mais jeito, sabe assim, um negócio assim que você fala. Eu faço ideia. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, pastor, só para mim poder entender melhor. A sua irmã ficou quanto tempo na UTI? Bem uns 40 dias. 40 dias na UTI? Assim, na UTI, lá em si, ela ficou uns 30 dias entubada. 30 né? dias. Mas depois ela ficou mais uns 30 e poucos dias no hospital em si, né? Mas 40 dias, assim, para ela sair, porque quando ela saiu da intubação, ela ficou mais uns dias ali, dentro da UTI, né? Em observação. Aí, durante esses 30 dias, assim, como que a senhora, assim, se sentia, assim? Só para ter uma ideia. Eu vou falar para o senhor, não é fácil. A gente sobe no altar,
né? Porque a gente tem que profetizar na vida do outro aquilo que você não está vivendo. E ser servo é isso. Eu aprendi que ser servo é isso, né? No momento que você está fazendo para Deus, ajudando outras pessoas, Deus vai fazer para você. Eu sempre aprendi assim, a dor não paralisa o propósito, né? Sim. A dor, ela não vai paralisar o propósito de Deus sobre a sua vida, independente. Tá doendo, mas eu tô fazendo a obra de Deus, porque eu creio no Deus que faz, no Deus que opera, né? O que muitos não entendem é isso, né? A chamada, né? O propósito da chamada de Cristo não, na ninguém vida. entende. As pessoas querem o já, o agora. E eu tô imaginando a cena, a senhora estava relatando, eu tô imaginando aqui a cena. Imagina pregar com a irmã em coma. Que sensação terrível, né? Mas assim, me fala mais sobre a questão da sua irmã. No momento que ela estava em coma ali, claro, Deus salvou ela através do voto, não por conta do valor, como a senhora falou aqui, mas pela fé, né? Pela fé, a crer que Deus vai mudar o quadro, mudar o cenário. Me conta assim, como é que foi? Quando ela voltou do coma, ela contou algo, se ela teve alguma experiência, ela viu algo diferente no momento ali que ela estava em coma? Então, quando ela voltou do coma, ela voltou meio assim, meio que perdida um pouco a memória, né? Uhum. Mas depois que ela se recuperou, que deixaram eu falar com ela, porque não podia falar, os médicos, aquele enjoo. Aí ela falou, irmã, eu tenho certeza que eu saí daquele coma foi por causa de você. Porque muitos falaram, não, foi por causa de mim, foi eu que pedi, foi eu que fiz tal. Mas Deus nunca deixa nada pela metade, né? Aí dizendo ela que quando ela estava lá no céu, né? Ela disse que Deus perguntou para ela, você quer voltar? Ela disse, quero cuidar dos meus filhos. Não, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. Né? Ela viu o céu? Ela viu o céu, ela falou E com Deus, só que ela não detalha como é o céu sim. e como é o rosto de Deus, isso ela não detalha. Ela conta que a voz, ouviu a voz de Deus, Deus falou com ela, como se estivesse conversando nós dois aqui. Sim. E Deus falou para ela, você quer voltar? Ela só ouvia a voz. Só. Aí Deus mostrou a nossa vida desde criança, que nós sempre foi muito sofrida, né? Nós passou muita dificuldade, mostrou a vida dela toda, a minha, a das minhas irmãs, ele falou o motivo disso, daquilo, contou muitas coisas para ela. Mas o fato que mais me chamou a atenção é que ela disse que ele abriu tipo uma janela assim, ó, vou te mostrar algo. Aí ela puxou a janela no céu assim, abriu e mostrou eu embaixo, eu na igreja louvando. E eu louvava e teve a parte que ele me mostrou. Eu ajoelhada na minha poltroninha, chorando. No mesmo cantinho. No mesmo cantinho. E pedindo para Deus tirar ela de lá. E ele falou, tá vendo aqui? Eu vou tirar você de lá, porque ela tá me pedindo. A minha serva te pede para mim tirar você de lá. Meu Deus. Aí ela relata direitinho, sabe? E mais, o que ela falou? Ela falou assim, para falar para mim, que era para mim continuar e não deixar de pregar o evangelho, porque Jesus estava voltando, ele estava à porta. E ele vai voltar brevemente. Para levar toda a igreja. Nossa, que experiência maravilhosa. Aí todo mundo, fui eu, não foi. Ela falou, não foi. Foi por causa da pastora Grazi, da minha irmã, que pediu, porque Deus me mostrou ela orando e pedindo. Deus mostrou nitidamente. Quando ela falou sobre o céu, no meu entendimento, claro, ela estava morta. Porque, né, ou então ela teve uma experiência que saiu do corpo ou algo do tipo. Mas que experiência, meu Deus, tremendo. Outra experiência que ela contou, que a gente for olhar para dentro da Bíblia, é verdade, né? Ela disse que Deus, para dar o fôlego de vida para a gente, ele sopra. Isso. E ela relatou isso, na visão dela, que ele só sopra. Deus e os neném geram. Aí ele soprou, quer voltar? Só deu um sopro nela. Ela acordou no hospital. Meu Jesus. Ela abriu o olho. Onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Onde que eu tô? É sobrenatural. Aí eu falei pro meu esposo, minha irmã foi salva? Ele falou, não quer dizer que ela foi salva. Pra mim foi. Porque Deus ainda perguntou pra ela, você quer voltar? Né? Sim, claro. Porque, tipo assim, ela não ia estar onde estava, né? Ela não ia estar onde estava, porque pela experiência que ela relatou pra senhora, e a senhora tá me contando agora, não tem como você ser salvo se você não tiver um deslumbre do paraíso, né? Não ver um deslumbre daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas deixa eu falar algo aqui. Ela passou esse tempo na UTI e tem muitas pessoas que incrédulas, que não crê. A senhora trouxe
fotos, tem fotos, tem como ver fotos aí, produção, Tem. por gentileza? Passando ao longo da... Vai passando. Então tá bom, vai passar aqui as fotos. E olha só, que experiência maravilhosa. Então ela falou que devido ao voto que a senhora fez, não tinha como não, como posso dizer, questionar isso, falar assim, olha, não foi através da vida, tá repreendido, não querendo exaltar o homem, mas sim o que Deus tem na vida da gente. Porque Deus usa pessoas para ser canal de bênção, para usar, seja para curar, para libertar. Mas Deus deixou bem claro para ela, porque para imaginar, ela não poderia não saber. Ela teve esquecimento, ela poderia ter esquecido. Você entendeu? Poderia não ter falado, olha, não, foi através das orações. E Deus tocou a senhora. Eu queria saber, assim, tem pessoas que estão do outro lado, estão nos ouvindo, e nunca tiveram experiência parecida com isso. E como é que é ouvir a voz de Deus, assim? Como que a senhora pode relatar, assim, ouvir a voz de Deus, assim, no propósito, como a senhora falou? É como se fosse a nossa voz? É uma voz diferente? Como eu posso explicar para o senhor? O Espírito Santo, ele habita em nós, né? Sim. Você vai ouvir ele dentro de você. É uma voz, mas só que é uma voz suave e ela fala com a gente, né? Pegue o voto. E eu peguei o voto, fui obediente. Vai lá e pegue o voto. E eu sou uma pastora meio teimosa, né? Muito teimosa, eu sou teimosa, mas eu fui lá e peguei, pastor. E hoje a minha irmã está bem, eu falei, Deus, não tira minha irmã de mim, né? O segredo que eu aprendi em meio a tudo que a gente vive, né, no cotidiano evangélico, é que a gente tem que ter depósito com Deus. Todo aquele que tem depósito e crédito com Deus, ele vai ter resposta. Oração nunca é demais, jejum nunca é demais. Que a gente tem que ter um créditozinho com Deus, né? Se eu não tivesse um créditozinho com Deus, tivesse sido obediente à palavra dele, sido obediente às pregações, sido obediente a tudo que ele manda a gente fazer, talvez minha irmã não teria saído de lá. Mas é questão da obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Tem muita gente que sacrifica e não obedece, né? Temos que obedecer o seu pastor, o seu líder e obedecer a voz de Deus também. Principalmente a voz de Deus. Principalmente a voz Porque de Deus. Deus tocou num ponto essencial ali, olha, pega o voto. É como se Deus estivesse testando a senhora, que a senhora falou assim que era meio assim, incrédula a questão de voto, né? Era meio assim, não sei. Aí Deus, foi como se fosse um teste de Deus, a senhora pega o voto. Vamos ver se a minha serva vai ser obediente agora, pega o voto. Aí a senhora, pela fé, Peguei o voto. Deus é fiel. E olha que experiência maravilhosa a questão da sua irmã, porque era uma situação improvável. Ela é um improvável, né? Era um improvável de Deus. Tipo assim, para muitos já não tinha mais jeito, que não tem mais solução. Deus age dessa maneira, das coisas improváveis torna ser provável. Então, e o médico toda vez que entrava na sala falava para ela, você é um milagre. Você é um milagre, você é um milagre. E ela, eu sei, doutor, foi Jesus que me tirou daqui. E ela é um milagre, a minha irmã é um milagre de Deus. Mas ela, antes do coma, ela era cristã? Ela era aquela cristã não muito firme, né? Ela é daquela igreja, como é o nome? Universal, né? Universal, mas é daquela que vai, não vai, né? Mas depois dessa experiência, eu acho que agora firma, né? Agora firme. Agora firma. Agora ela firmou os pezinhos dela na igreja, porque Deus permite, né? A gente acordar uma hora. Mas e foi também uma prova comigo, né? Porque não é fácil, não. Você ver uma pessoa no leito e não saber o que fazer, né? Que a gente não sabe o que fazer. Sério mesmo. Tem que ter muita força em Deus. Porque aí tem gente que pergunta, como é que você caminha? Deus. Como é que você levanta todo dia, Deus? Aí eu posso usar aquela mensagem de Lázaro, né? João 11:4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para o nome do Senhor vir ser glorificado. Né? Então, a enfermidade dela não era para a morte. O nome do Senhor tem sido glorificado todos os dias. E eu creio, em nome de Jesus. Não, eu estou imaginando aqui a cena. A gente tem alguém próximo da gente, como no seu caso a irmã, né? Deus mostrou para ela, né? Toda a trajetória de vida. Tudo. Né? Vocês duas juntos. Aí eu fiquei imaginando isso, fiquei pensando nisso. Nossa, imagina
como que foi para a pastora passar todos esses dias sabendo que, como a senhora relatou agora, Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu creio que o Senhor vai mudar alguma coisa. Como é que foi isso, assim? A senhora pode relatar para a gente, assim, saber que tem algum ente querido em coma, mas como a senhora falou lá no início, ter que falar do amor de Deus, sabendo que Ele vai curar, mas quem está precisando do milagre era a senhora. O primeiro dia que a minha irmã entrou na UTI, eu fui pregar numa igreja, e eu vou falar para o senhor, não foi fácil. Eu subi naquele altar para pregar, chorando. Eu pregava chorando. O povo deve pensar assim, meu Deus, essa mulher deve que tá... Mas eu não tinha força, é Deus que dá força pra gente, né? Jesus, Ele dá força pra gente, Ele é a nossa força, né? A palavra dele diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, Ele venceu e nós vamos vencer. Sim. Então, eu sempre me peguei a palavra do Senhor, né? Aquilo que Ele faz. Se Ele aí Ele vai além da medicina, né? Ele é o médico dos médicos, eu sabia que a gente não quer que morre. Ninguém quer que morre, né? Isso é verdade. Mas se for para Ele levar e tiver vida lá, né? Que todo aquele que crê, né? Mesmo que morra, né? Ainda viverá. Então, eu creio assim, se ela morreu, vai ter vida. Mas praticamente ela morreu. Ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias, uma de 8 e uma de 5. Meu Deus. Ela ficou 8 minutos morta. 8 minutos? Morta. E a outra foi de 5. 5 minutos morta. E os médicos tentando reanimar. Então, foi 2 paradas. Morreu. Então, é um negócio assim. Aí você fala, como que a gente... Aí eu chorava de manhã, de tarde, de noite. Meu marido falava, você não vai aguentar. Aí eu não dormia, só orando. E de repente, como a senhora falou, aí então tem uma parada cardíaca de 8 minutos, alguém já liga, né? Ó, morreu, não tem mais jeito e tal. Imagina a senhora do outro lado lá, na oração e... Meu Deus, que cena angustiante. Não, angustiante porque ela estava no Goiás, eu aqui em São Paulo não podia ir, e tudo que eu ficava sabendo era por telefone. Pior ainda. Era né? por telefone, né? Quando o telefone tocava, eu falava, meu Deus. O telefone tocava, minha barriga gelava. Falava, só esperava o pior, né? Só o pior. A gente nunca esperava que ela sairia de lá. Mas ela saiu para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Aí completou 36 anos, né? Em julho, que ela ficou mês de maio do ano passado em coma. Aí ela saiu, aí no mês de julho ela já saiu próximo do aniversário dela. Aí meus irmãos fez uma festinha para ela lá na minha cidade. Um presente de Deus, né? Tava bem magrinha, mas tava viva, né? Tava viva para a glória de Deus. E como que foi assim a sua reação quando recebeu a notícia? Olha, saiu do coma. Eu glorifiquei muito a Deus, né? Glorifiquei muito a Deus e eu falei, ô Deus, o Senhor me pediu um voto tão pouco, podia ter posto mais. Mas não é o valor, né? Não é o valor, é a fé. Não é o valor, é a fé, né? Eu falei, foi tão pouco, Jesus, podia ter sido mais, mas eu glorifiquei muito a Deus. Eu fui na igreja chorando, fui pro monte chorando. Deus é lindo, é tremendo, sabe? Assim, tem coisas que a gente vive que você fala assim, nossa, eu não vou suportar, mas a gente suporta, né? É tudo pelo chamado, pelo processo da nossa vida, né? Sim. Estamos aqui para passar e tudo vai passar. E não foi a primeira vez que ela ficou assim, viu? Foi outras vezes também, ela já foi para UTI, mas para trás, assim, né? Com lúpus, ela foi várias vezes para UTI. Essa não foi a primeira vez, essa foi a mais doída. Então, no caso, essa não foi a primeira. E a primeira vez, ela já chegou, sei... Não, ela chegou na UTI, a primeira vez que ela ficou na UTI, ela não chegou a ficar entubada. Né? Eu morava em Goiânia, e quando eu estava em Goiânia, eu entrei numa igreja, e foi bem no início da minha conversão, né? Aí o pastor veio e falou para mim assim, levanta, né? Ele não sabia de nada, você é a única crente da família, né? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, ó, Deus vai tirar aquela do hospital, e aquele homem não sabia de nada, irmão. Vai tirar aquela do hospital. Mas você tem que fazer um negócio. Eu falei, o quê? Jejum de 7 dias. Das 7 a 1. Aí tá bom. Aí quando for no 7º, tu entra na UTI, porque eu não entrava lá. Quando eu entrava, eu desabava de choro, né? Eu não aguento essas coisas, ver. Aí no 7º dia, tu vai lá e profetiza.
que com mais 7 dias Deus tira a tua irmã lá. Ou ele desce ela ou ele tira ela. Aí com 7 dias, pastor, eu fui lá, ela deitada em cima de um UTI, um lugar igual esse, meio gelado. Mas qual era o motivo que ela estava lá? Por causa dos rins. Ela sofre de lúpus há uns 12, 13 anos ou mais, né? Ela sofre com o rim dela não funciona, ela faz hemodiálise todos os dias, o sangue dela passa numa máquina, né? Aí eu fui lá e profetizei, com 7 dias Deus tirou ela. Ele falou certinho, com 7 dias, ou ela se levanta, ou ela desce à sepultura. Aí quando eu fiz isso, 7 dias, né? Aí quando foi de novo, numa quarta-feira, me ligaram, tua irmã recebeu alta da UTI. Eu, glória a Deus. Essa foi a primeira prova minha, mas eu tive que jejuar. Essa outra do voto foi a segunda, mas eu jejuei bastante, viu? Porque crente não quer jejuar, né? Não. Já quer acordar com o cafezão na cara, né? Verdade. E prova gera milagres, né? Prova gera milagres. Prova gera milagres. Não tem como você viver milagres se você não passar pela prova. Então, essa foi a primeira vez. A primeira vez. E a Antes segunda dessa, vez? teve mais outra? Não, só essas duas que ela foi pra UTI. Só essas duas que ela foi pra UTI. Meu Deus, que testemunho maravilhoso. Mas, pastora Grazi, deixa eu falar algo aqui para a senhora. O que a senhora pode falar para os nossos ouvintes que está aqui, na glória de Deus, assim, sobre crer no impossível? O que a senhora tem a passar, assim, para que as pessoas venham olhar assim, realmente, esta palavra que a pastora Grazi falou veio de encontro comigo. O que a senhora pode falar a respeito disso? É assim, a gente tem que crer no Deus do impossível, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente não vê. Porque tem muita gente que é igual Tomé, né? Só acredita vendo. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Aleluia, glória a Deus, vem pelo ouvir. Você não tá vendo, mas eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural na vida de um parente que tá nas drogas, na vida de alguém que bebe, na vida de alguém que tá perdido lá, você fala, não vai morrer. Porque quando a gente declara, né? Fazer igual Josué, eu e minha casa servirá ao Senhor, o inimigo não pode fazer tudo que ele quiser. Eu e minha casa servirá ao Senhor, independente, né? A gente tem que crer no milagre do Senhor, através daquilo que Deus colocar no teu coração. Se for um voto, é um voto. Se for um jejum, é um jejum. Se for buscar mais, descer no monte, desça no monte, né? Se for outras coisas, a gente, assim, porque tem várias coisas com Deus, né? Que nem como Deus diz para Moisés, em Êxodo 14:15. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O que o Senhor queria apresentar para ele? A vitória já é sua, né? Ainda está continuando me clamando, por quê? Mas aí como caminhar se vem Faraó atrás, com seus carros, com seus cavaleiros, e à frente tem um mar na sua frente para você passar? Como crer naquilo ali? E o Senhor queria representar para ele, não, pode marchar que eu estou na direção. Leve o povo, caminhe com o povo, ande com o povo, né? E quando o Senhor fala para ele tocar, né? O cajado que o mar se abre e o povo passa em terra seca, é porque do outro lado tem uma terra prometida esperando pra gente, sim, né? Então o que eu posso dizer pros irmãos é isso, para continuar achando, independente se vem Faraó atrás, se tem um mar na tua frente, né? O barco ele nunca afunda, né? Jesus no barco, né? Se você pula do barco ou joga Jesus fora do barco, ele afunda. Não é porque Jesus está no barco e não vai ter tempestade, né? É. Não é porque Jesus não está no barco e não vai ter tempestade. Vai ter, mas nós precisamos crer. Crer na palavra de Deus, que Ele muda a história, né? Ele muda o cenário, Ele muda o cativeiro. Somente crer. Bom, pastora Grazi, quero agradecer a sua presença aqui, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém. Nossa, foi algo tremendo, eu fiquei maravilhado na questão da sua irmã, né? Deus falou com ela, mostrou, né, o propósito a qual ela estava ali, por que ela saiu, o motivo da oração, né, da busca. E isso é de algo tremendo, de um aprendizado maravilhoso. Tá? Que Deus continue abençoando a vida da pastora, em nome de Jesus. E irmãos, é só o primeiro testemunho. Essa mulher tem bastante coisa para falar, viu? Foi só um testemunho da vida da irmã dela. Então, fica ligadinho aí na nossa programação, que eu vou convidar ela mais vezes para ela falar dela, tá? Dela. E vai ser algo tremendo, eu creio.
Você que ficou aqui até o final, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Se inscreva no nosso canal, compartilhe para que pessoas possam crer e passar a viver milagres a partir desse testemunho, tá? Eu creio que esse testemunho vai edificar e muito a tua fé aí, tá bom? Muito obrigado, pastora. Quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigada. Eu que fico agradecida. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus honre o Senhor, seu ministério, em nome de Jesus. Espero que esse testemunho edifique vidas, né? Que chegue até a tua casa e que você possa ter fé e acreditar no Deus do impossível. Amém? Obrigada, gente. Quer falar mais alguma coisa? Ai, gente, o que E é aí? isso?